Então, bem-vindos e bem-vindas a essa conversa especial, particular com o grande artista da Cruz. Já falamos, já conversamos em janeiro, né? Então o ano começou com você, agora termina com você. Isso é bem legal para mim. É uma situação muito agradável conversar com você. E em janeiro falamos muito sobre o mercado de quadrinhos no Brasil, né? A situação como artista. Também falamos sobre a pandemia, a situação pandêmica no Brasil, e eu gostaria de continuar um pouco com essa conversa, mas também entrar em assuntos novos, né, claramente. E temos duas coisas, acho, muito atuais. Uma é a sua publicação Legacy, o seu livro que foi publicado esse ano, e a outra é a participação do festival. E, na verdade, não sei bem como pronunciar o festival, é CCXP? Não. Ah, Isso. ok. Que vai começar amanhã, né? Exato. Sim, perfeito. Então vamos falar também sobre isso. Não sei, eu não vou dar uma grande introdução à sua obra, porque acho que as pessoas já conhecem você. Você tem uma estética muito singular também, muito bem reconhecível, eu acho. E uma coisa só, você de Belo Horizonte, né? Um artista de Belo Horizonte, você estuda conservação e restauração de bens culturais móveis na UFMG. E, sim, você publica livros, você faz ilustração de capa de livros, né? Então, uma obra bem ampla também e bem complexa, eu acho. E, sim, como vamos começar? Eu dei uma olhada, na verdade, no livro Legacy, porque agora está disponível, né, como download. Isso é muito legal para a gente aqui na Alemanha, porque dá a chance de ler esse livro, de dar uma olhada. E eu acho uma obra maravilhosa, porque tem essa complexidade de estilos, mas também falando do conteúdo da obra, né? É uma obra muito complexa que combina também ou comenta a situação atual do mundo, né? A pandemia, as situações de pessoas negras, também mais ou menos aquele movimento Black Lives Matter, mas todos esses fios têm uma única raiz, né, que é o colonialismo mundial, eu acho, e as estruturas de poder que ele estabilizou e os resultados daquela hierarquia de poder vemos agora em situações como a pandemia e como o tratamento de pessoas negras, de pessoas queer, etc. Então, você comenta isso tudo na obra, e acho que foi uma obra que você realizou também durante a pandemia, não foi? Talvez você poderia falar um pouco sobre o processo, como você fez aquele livro, como surgiu a ideia, e sim. Claro. Então, é muito engraçado porque Legacy eu não esperava, né, que ele fosse publicado tão rápido assim. Tá dando para me ouvir direitinho, só para confirmar? Tá ok? Bom, não, beleza. Então, eu não imaginava, né, que eu ia publicar Legacy. Eu comecei o processo criativo dele, se eu não me engano, em junho de 2020, né? Então, assim, foi uma produção bem visceral, né? Por conta também da situação da pandemia que estava nos colocando, nós artistas, né? Que, né, já estamos aí agora, aos pouquinhos, né? Voltando com programação semipresenciais, né? Especialmente na cidade de Belo Horizonte, né? Que é a capital do estado onde eu moro. E nisso, né? Acabou vindo situação também de adoecimento mental, e
Então, isso acabou gerando uma série de coisas que, né, foram me adoecendo e eu também precisava expressar aquilo por meio da arte, né? Então, aí, né, foi um processo que durou entre junho a novembro, né? Então, se foram Legacy, no total são 80 páginas, porém, eu devo ter produzido umas 120 páginas, mais ou menos, né? Então, foi um processo, assim, diferenciado, porque né, o roteiro ele foi surgindo à medida que eu ia produzindo as ilustrações, né? Então, assim, geralmente no quadrinho, né, classicamente falando, você tem primeiro o desenvolvimento do roteiro, para depois ter a produção das ilustrações. Porém, Legacy ele foi diferenciado nesse sentido, né, que o roteiro ele ia surgindo à medida que as imagens nela também elas iam sendo, né, postas no papel e tal. E aí, cara, o que pega é que Legacy, eu costumo falar que são várias narrativas em um livro só, né? Que, assim, tanto tem uma narrativa visual, né? Como tem uma narrativa textual também, né? Só que eu optei por inserir poucos diálogos, justamente, né? Para poder ter um impacto visual mais forte, né? E eu acredito também que as imagens, elas conseguem trazer um peso muito grande, né? E muitas vezes dispensa palavras, né? Então, assim, trazendo igual mesmo, né? Você falou, né? Trago a questão racial muito forte, né? Que fica muito mais escancarado, né? Um problema já antigo, né? Isso vem desde 1500, quando invadem Brasil e tal. E aí, na pandemia, isso fica muito mais forte, porque isso evidencia, né, que, tipo, quem, né, foi mais afetado pela pandemia tem cor, tem endereço, né? Então, isso, né, inclusive, né, a movimentação que surge, né, igual foi falado nos Estados Unidos, né, no Black Lives Matter, acontece também aqui no Brasil, mas de uma forma diferenciada, né? Que é uma coisa que, inclusive, continua acontecendo, né? Que são as chamadas operações policiais, que, na verdade, funcionam como um genocídio, né? E é um genocídio da população negra. Então, eu acabo me ancorando nesse universo, né? E aí acabo trazendo elementos também que são do meu território, né? A Pedreira Prado Lopes, onde eu moro. Então, na capa, inclusive, eu lanço vários easter eggs, né? Eu acho que posso começar, né, até trazendo muita capa, porque acho que para mim ela é muito simbólica, né? No caso, na capa tem um mapa, um pedaço do mapa de onde eu moro, né? Como plano de fundo. E, né, aí, no caso, eu tenho a contribuição também de uma MC, né, cantora de rap, que é a Inaê, que fez o Picho, né, no caso de Legacy, que é o título, e a referência visual, que é o filme, se eu não me engano, é um filme nigeriano, chamado Tolkien, que inclusive eu vim descobrir por meio, você vê como que é muito louco esse universo referencial, porque ao mesmo tempo que eu pego coisas que são cotidianas, né, que acontecem no Brasil, aí eu mergulho também, né, música uma das coisas que eu gosto muito, né, de trazer no meu trabalho, então por meio aí comecei com Beyoncé e tal, que ela tinha lançado um filme no ano passado, Black King, aí acabei descobrindo, né, esse Talk Book, esse filme que eu fiquei apaixonado, e aí eu trouxe bastante desse referencial, né, também da diáspora africana para o meu trabalho, né, ao trazer, né, um pouco da religiosidade, né, mas ao mesmo tempo também bebendo do surrealismo, né, que é uma referência que eu trago muito nos meus trabalhos, né, principalmente, né, no impacto visual, né, onde eu tenho o Luiz Buñuel, né, como um grande referencial de narrativa, inclusive, né, por conta de eu gostar muito da narrativa não linear, e Legacy me traz bastante disso, né, Legacy não, eu costumo brincar assim que eu estou descobrindo Legacy até hoje, né, porque foi muito rápido,
né, a produção, já a edição e a publicação, né? A publicação, inclusive, ela foi viabilizada por conta de um edital, né, chamado Aldir Blanc, né, que aconteceu no Brasil inteiro, né, em decorrência da morte do Aldir Blanc, que foi um grande compositor brasileiro. Então, esse suporte aos artistas foi essencial para a realização de trabalhos como esse, né, que foi o Legacy, mas assim como também várias áreas da arte, né? E isso mostrou que tem muita gente que produz, inclusive, né? Quando a gente chega na quebrada da gente, fala assim, tá, não tem cultura, muito pelo contrário, né? O que existe é uma ausência aí, né, no caso do Estado, para fomentar políticas públicas justamente para que viabilize, né, a nossa produção, né? Então, acho que Legacy pega muito desse momento, né, de viabilizar, porque é a primeira novela gráfica que eu publico, né? No caso, para quem, né, no Fraga e tal, que é novela gráfica, ou graphic novel, né, no termo original, são histórias, né, de longa duração, enfim, tem questões de formato também, mas eu não, né, até então não tinha publicado. Eu tinha um projeto que era Comigo Ninguém Pode, que eu, né, acabei descobrindo que Legacy faz parte desse universo, né? Então é a Legacy é uma introdução a um projeto que é muito maior, né? Que é Comigo Ninguém Pode, que é um projeto que eu construo desde 2014, né? Que gerou primeiro uma animação, né? O Sorriso de Frida Kahlo, e que, né? Até mesmo da outra vez a gente conversou um pouco sobre isso. Então Legacy abre portas justamente para isso, né? Para esse universo que é criado desde 2014, que pega esse momento específico e, né, leva na bagagem também, e acho que é um pouquinho disso aí. Não, perfeito. Então, tirei o fone aqui, o fone estava dando esse problema de interferência. Sim, ok. Sim, obrigado pela resposta tão ampla também. Eu gostaria de falar um pouco sobre o seu estilo, porque Legacy, como você falou, tem essa narrativa visual, né? Tem referências que se desdobram e se repetem também. Tem esse labirinto, por exemplo, os protagonistas, eles andam pelo labirinto, quem sabe de quê, né? De sentido, de vida, não sabemos bem, mas tem muitas referências, muitos encontros de símbolos, e o seu estilo é um estilo muito interessante porque você trabalha muito com aquarela, não é? E isso, eu acho interessante esse estilo de de desenhar, fazer quadrinhos, e a produção depois, como quadrinho virtual, como quadrinho digital. E agora perdi um pouco a ideia da pergunta, desculpe. Essa complexidade de meios artísticos, que eu acho interessante no seu caso, que tem essa complexidade de meios artísticos, de aquarela, de escrita, de também letras digitadas, né, no computador. Você poderia falar um pouco sobre a produção daquele livro, como foi feito? Eu não consigo imaginar como você fez a digitalização, por exemplo, de um trabalho tão artesanal. Sim, sim. Então, eu posso até fazer o seguinte: os originais estão até aqui do meu lado, para poder ter uma dimensão mais ou menos de como foi o processo, né? Falando assim em termos de materiais, acho que é um pouco nesse sentido a pergunta, né? Uhum. Então, é isso, né? Eu trabalho com formatos grandes, então foi um pouco dificultoso, né? O processo de digitalização, né? Por conta justamente do tamanho, mas para ter a riqueza de detalhes, né? Que eu sempre busco no meu trabalho, é médio a grandes dimensões, né? Não tem como, até mesmo por conta, né,
da grande quantidade, né, referencial que eu faço questão de evidenciar no meu trampo, né, que no caso, né, enfim, igual algum desses exemplos que eu citei. E assim, Legacy, acho que me abriu porta, acho que para perder o medo é da experimentação, né, porque conforme eu falei, né, existe uma parada que é muito ligada ao formato norte-americano de quadrinhos, né? Graphic novel é isso, né? Porque existe um mercado hegemônico tal que, de fato, dita as regras, mas nada impede que a experimentação ela possa existir. Isso principalmente quando você vai pegar produções que são do meio independente, né? Isso no caso, que é o meu caso, por exemplo, onde Legacy, por mais que ele tenha sido financiado, né, com recurso público, tenha sido uma parada que foi ligada à autopublicação, né? No caso, não tive uma publicação por editora, né, e tudo mais. Então, isso favorece a gente ter uma certa liberdade para produzir as coisas, né? Então, eu me senti muito livre com Legacy, né? Porque eu fritei com coisas com relação ao meu curso, né, de conservação e restauração. A capa, por exemplo, né, eu trago, para ter assim, a dimensão de como que é grande, né? A técnica de douramento, né? Acho que isso, enfim, casa com algumas coisas, acho que pode ir além, mas a técnica do douramento, que é usado, inclusive, muito no período colonial, né, para obras de arte que utilizavam-se da mão de obra escrava, inclusive, né? O estado de Minas Gerais, onde eu vivo, tem muito essa característica, né, de obras coloniais, principalmente, né, o circuito do minério, né, enfim, da colonização que existe por meio da exploração de recursos naturais. Então, essa coisa do douramento, ela me pegou muito, muito, muito forte, né? Porque, primeiro, é uma coisa que eu não tinha contato, né? E, segundo, porque esteticamente era muito bonito, né? E também tendo essa coisa, né? Apesar que esse não é o verdadeiro douramento, né? Que é feito com folhas de ouro, né? Eu falei, não, a gente acha que podemos fazer uma coisa similar, né? Para poder ter, né, um custo menor também. E até mesmo a capa, né? Aí eu trago a aquarela, mas eu trago também um processo que a gente chama de marmorização, que é, né, você tem uma solução, né, ali de um produto meio gelatinoso e com tinta dissolvida em solvente, né? E aí quando joga a tinta e o papel, né, aí no caso o movimento é justamente esse, então sai essa espécie de formas irregulares, né, que é o que a gente chama de marmorizado, né, que lembra o mármore, né, enfim, e tal. Então, o processo assim da capa ele acontece também no miolo da obra, né? Eu trago isso muito forte na estética, né? E eu acho que Legacy ele me faz recuperar coisas que eu não negava no meu trampo mesmo, né? Que era trazer a estética da rua, né? Da street art, né? E coisas que apareciam muito pontualmente em outros trabalhos meus, mas que, né? Enfim, por N questões, né, eu acabava não assumindo, mas aí, nesse processo todo, né, eu acho que renasceu, né, essas referências que eu trago e a experimentação técnica, né, de várias técnicas que eu vou aprendendo, né, nanquim, aquarela, o próprio marmorizado que eu falei, né, o douramento. Então, assim, Legacy ele é um compilado assim enorme e até mesmo a brincadeira, né, de forma e contraforma. Não sei se você fragou, Yanek, que tem umas contraformas em Legacy, né? Que é os espaços narrativos que, assim, não sei se todo mundo leu, né? Percebe que tem uma narrativa secundária, né? Mais abstrata, que, enfim, né? Que é justamente por isso, é só pela contraforma. Então, acho que para finalizar, Legacy é completamente experimental, completamente, inclusive narrativo.
né? Pois é, sim. Eu imagino, dá para perceber essa experimentação de estilos, né? Porque o estilo muda também durante o livro. Dá para ver que você tenta de usar outras formas de expressão artística. Isso deixa o livro muito interessante. Acho que eu concordo, com certeza isso não teria sido possível com uma grande editora, né? Com restrições da editora, mas mesmo assim deixa complicado, eu imagino isso, pelo menos digitalizar o livro e fazer uma edição A4, né, bem regularizado, como tudo é normalmente. E foi o que eu pensava, na verdade, durante a leitura. Eu pensava, nossa, seria tão belo ver essa imagem em um formato maior, né? Ter essa imagem de uma forma bem grande para perceber todos os, não sei, a atmosfera, porque também essa mistura de estilos cria uma atmosfera muito onírica, eu acho, né? Que a história é muito tensa, né? Mas mesmo assim tem essa atmosfera onírica sutil também. E uma outra coisa que cria essa experimentação é uma confrontação interessante entre técnicas modernas e técnicas mais manuais, eu acho. Não sei bem explicar isso, mas tem uma página, não sei, posso mostrar uma página? Claro. Eu vou mostrar, então, que temos aqui uma senhora que usa aqueles óculos da Virtual Reality, né? Eu achei interessante porque tem aquele estilo feito à mão, muito artesanal, mas mesmo assim fala sobre uma tecnologia muito moderna, né? De ver também o mundo virtual, não de forma áptica, né? Mas de forma visual só, uma tela mesmo. Então, aqui há um diálogo muito interessante entre ver uma tela e ver uma materialidade que existe, que nos toca de uma forma muito diferente. Não sei se me exprimi, mas... Não, mas eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que tem outro elemento que aparece, eu acho que eu tento trazer, mas acho que é interessante você falar do onírico, né? Porque por mais que, né, a narrativa ela se confronte com a realidade concreta, né? Com tudo, né? Enfim, relatando ali, né, sutilmente, às vezes de uma maneira mais explícita, coisas da realidade, acho que a brincadeira, né? Vamos, né, adjetivar assim, de Legacy é brincar, né? Qual que é o limiar da realidade, qual que é o limiar do sonho ou pesadelo, né? Então, a brincadeira do labirinto é justamente por isso também, né? Até aparece, né, personagem inspirado, né, em Minotauro, né, que já vem da mitologia e tal, né, que também fica preso no labirinto. Então né, eu quis trazer um pouco desse referencial também. Claro que isso não foi construído, né, sozinho, apesar de o roteiro ele ter sido majoritariamente construído por mim. Né, no caso, no processo entrou outras pessoas, né, entrou Daniel Salpina, entrou amigo meu de outro estado, Lucas Truta, tem Paulinha, né, que também ela entra nesse processo, onde que, enfim, né, foram várias mãos ali nesse processo, né. Eu falo que as minhas mãos, elas executaram, mas que a ideia dela partiu de mim, mas ela tomou uma outra forma, né, quando eu converso com essa outra galera, né, inclusive trazendo mais sentido, né, para poder ter uma história que ela vai ter uma continuidade, mas que as coisas delas não fiquem soltas completamente, elas consigam se amarrar de capítulo em capítulo, né, e tal. E aí, essa coisa do onírico, eu acho que ela vai muito nesse sentido, né, de muita coisa, né, tá colocada ali, nossa, é um pesadelo, porque de fato na nossa história, né, essa parada que rola com a pandemia, né,
é uma coisa que vai ficar marcada e manchada, né, na nossa história. Então, seria muito, não sei qual expressão talvez falar, mas seria talvez muito irresponsável, né, deixar passar também, né, acho que deixar passar isso, né, e não registrar isso por meio da arte, que acaba tendo esse papel, né, social também, de registro, né, seria um pouco responsável, né, por parte de artistas ignorar isso tudo, né, porque afinal de contas, né, foram várias vidas, né, foram milhões de vidas aqui, né, perdidas no Brasil, né, inúmeros, em termos de números, né, como que isso afetou mundialmente também, né, então, assim, foi muito forte, né, então, naquele momento era um momento muito, muito pessoal também, né, porque, né, eu estava recluso em casa, né, produzindo em casa, que era algo que eu já fazia, mas eu estava numa situação, não só eu, né, como todo mundo, sendo obrigado a ficar em casa. E é complicado isso, né, porque nós brasileiros somos, né, principalmente nós mineiros, pessoas nordestinas, somos muito afetuosos, muito quentes, né, gostando do contato, do abraço, né. Então, a pandemia ela chega rompendo com isso, né. Então, foi, né, tem uma amiga, a Lohana, que a gente conversava muito, né, sobre a situação mesmo, né, de estar sozinho consigo mesmo. Então, Legacy foi uma coisa, né, como falei, né, de descobrir coisas, redescobrir coisas, redescobrir a minha cidade, onde eu trago muita referência, inclusive, né, do rap também, né, do rap longa, que aparece, né, esteticamente, tem o FBC também, né, hoje amigo meu também, que ele entra também com algumas influências pontuais, especialmente em Legacy. Então, foi assim, foi uma... Legacy, para mim, acho que apesar de eu ter muitos anos, né, de carreira, Legacy, para mim, é um divisor de águas, porque eu fiz exatamente, né, o que eu sempre tinha vontade de fazer, né, a experimentação. Sempre fazia, mas tornar tão pública assim, né, nunca tinha rolado antes. Sim, são muitas coisas, você falou muitas coisas que eu também percebi um pouco durante a leitura, né? As referências, claro, com a música que você sempre faz, né? É uma coisa muito sua, eu acho. Mas também a questão da realidade, do pesadelo, e na verdade também do filme, né? Porque tem essas situações que não se sabe, é uma cena de filme, é uma cena da realidade ficcional, né? Do livro, ou é uma cena, é um sonho, um pesadelo. Eu achei muito interessante esse jogo com as realidades do filme, do pesadelo e da realidade ficcional. E pensei um pouco, refleti um pouco sobre essa mistura. Eu pensei que na verdade, estamos numa situação mundial que a realidade parece um pesadelo, né? Parece um filme, parece tão absurdo, tão surreal que não dá mais para distinguir. E o livro mostra isso um pouco, né? Que é complicado achar ou entender que uma coisa que parece um filme ou que parece um pesadelo pode ser a realidade também. Isso é muito cruel também, é uma leitura que faz mal, eu acho, de certa forma, mas de uma forma boa, né? Porque cria reflexões ou instiga reflexões muito importantes, eu acho. E eu percebi também esse momento muito pessoal. Eu não sabia bem como falar sobre isso durante essa conversa, porque acho que foi um processo também muito com muita dor, né? Mas eu vou mostrar mais uma página onde eu percebi esse momento pessoal seu, que também é muita dor, mas também é um lado positivo, uma mensagem muito positiva, né? Aqui temos aquela escrita: me perdoar por me machucar tanto é o início de tudo. Preciso olhar
o espelho e não ver os vômitos aglomerados a quem chamo de eu. Quero olhar e ver o que há por trás dessa cartilagem tóxica que o mundo fez de mim. E é muito, não sei, é uma mensagem positiva até, né? Com um peso muito triste também, mas uma opção de como lidar com as cicatrizes da vida, né? Que a vida deixou. E a importância de ter confiança, de ter amor. Eu gostei muito dessa escrita, ou daquele momento da leitura, porque parece muito pessoal, muito pesado também, mas de certa forma dá esperança, né? Sim. De fato, é muito pessoal, né? Porque eu tinha falado, né, introduzido sobre a Como Ninguém Pode. Então, assim, por isso que eu falei assim, eu descobri depois, né, que Legacy fazia desse universo, porque a presença, né, do personagem, o Luiz Andaluz, apesar de ele aparece, mas ele não aparece de uma maneira explícita, né? Ele não é o protagonista dessa narrativa, né? Eu nem sei, né? Acho que eu sem querer soar pretensioso, mas, né, nesse sentido de conceito, né, eu pego um pouco de Bacurau, que é isso, né? O Bacurau, né, um dos grandes nossos filmes lançados, né, na história recente. Tem personagens têm nome, eles têm origem, mas a história não é sobre esses personagens, né? Eles compõem uma rede, né, que é um personagem maior, que é a cidade, Bacurau. Né? Então, Legacy é um pouco, né, eu tento trazer um pouco disso. E o Luiz Andaluz, ele, né, é a primeira vez que eu admito isso, mas ele é um personagem que ele é uma analogia a mim. Né? Eu posso falar que talvez ele seja um alter ego, não sei, enfim, mas eu tá com os meus pesos emocionais e tal, né? Ele foi formado dessa maneira, mas depois ele acabou ganhando outros rumos, né? Enfim, né? Tomando as pernas, né? Enfim, caminhando com as próprias pernas, como qualquer personagem que surge de qualquer autor, né? Então, eu trago bastante do Luiz Andaluz, né? Mas de uma forma diluída, né? Na história toda, né? Aparece nesses momentos, igual essa página, né, que você mostrou. E essa página, especialmente, ela é quase que uma tradução literal, né, de Black King, do filme da Beyoncé, que foi, assim, para mim, marcante, principalmente, né, quando eu trago essas referências da diáspora africana, que isso aparece no filme, né, então, assim, quando essa coisa é cena de filme ou não, é porque eu também trago grandes referências, né, na construção de planos, imagens, né, imageticamente falando, o cinema é muito a minha referência, né? O cinema, antes eu trazia muito também essa relação com videoclipes, musicais, mas hoje, né, pelo menos assim, em termos de imagem, movimento, o cinema é a minha principal fonte, né? Tanto que eu trago o Alejandro Jodorowsky, né, que é um cineasta, e que durante o processo eu acabei descobrindo também que é quadrinista, né? Ele é mexicano, né? Eu trago isso é, esteticamente, apesar de que eu já conheci o trampo dele antes de assistir Black King, né? E quando eu assisti a Black King, eu estava vendo ali, nossa, caramba, essa daí é a cena que está no filme The Holy Mountain. Nossa, caramba, né? Ficando aqui buscando aquela coisa de easter eggs, e isso foi muito interessante, né? Justamente por eu conseguir casar isso com o que eu estava construindo naquele momento, né? Então, caiu igual uma luva, né, na minha mão, foi perfeito. Então, essa coisa de trazer o universo assim, mas aí, né, voltando mais para a pergunta mesmo, né, é muito nisso, é muito pessoal, porque eu trago de fato, né, até quando eu trago, né, o caos, né, quero deixar de ser o caos, enfim, é justamente a sensação que estava colocada ali de uma maneira, né, coletiva, né, por isso que eu não quis trazer em evidência um personagem, né, só, para poder, né, um personagem, é claro que nativamente ele é mais fácil para você criar uma identificação,
mas eu quis trazer justamente que a sensação que eu estava sentindo, que eu estava tendo, que eu estava passando, não era uma parada que estava pegando só comigo, né? Não era somente com a minha galera da minha quebrada, não era somente na minha cidade, no meu estado, né? No meu país, né? Isso é uma coisa que estava acontecendo com todo mundo, basicamente, né? Claro que tem, né, elementos que pesam mais, né, em situações, né, especialmente LGBTs, né, especialmente para negros e negras, para mulheres, né, que foram, né, muito mais violentados, né, nesse processo de pandemia, né, principalmente quando a gente tem situações em que, né, as pessoas passaram a conviver mais tempo com seus agressores, então todo esse universo, né, que estava me afetando externamente, né, então de uma maneira assim meio que uma via de mão dupla, né? Toma lá, dá calma, isso está acontecendo comigo, mas está acontecendo comigo porque está acontecendo com todo mundo, né? Muita piração, de fato, mas é isso, né? Essa pandemia, né? Tudo isso nos deixou muito pirados. Então, eu precisava expurgar isso de alguma maneira, né? Isso já aparecia de algum modo, né? Em outros trabalhos, mas Legacy aparece de uma maneira muito mais intensa e aí, só que ao mesmo tempo, aí foi assim, caramba, a gente também, né, não dá para, pelo menos a arte, acho que ela tem um papel de trazer à tona esses sentimentos que passam, né, pela objetividade, questões objetivas, pela subjetividade, mas existe uma questão também que é enfim, né, desculpa, me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas é isso, sabe? Acho que também né, Legacy desperta isso, né? Toda vez que eu falo sobre o processo, me disparam várias coisas, né? Então, tanto que Legacy, depois que ficou pronto, eu nem reli, aliás. Né? Eu falei assim, não, ok, tá pronto, bonitinho ali. Ao mesmo tempo é doloroso, né? Então, lembrei. Tem essa questão da dor, mas tem uma questão também de perspectiva, né? Que principalmente quando a gente fala, né, com relação a negros e negras, né, que essa questão racial é muito presente no meu trabalho, que é de ter um norte, né, de ter uma coisa que é o que, né, os grandes pensadores brasileiros falam, né, que é o próprio Paulo Freire, que é do esperançar, né, do verbo não esperar, né, mas do verbo né, de fato, né, da ação. Então, que, né, minimamente, por mais que durante aquele processo criativo o caos estivesse muito mais nítido que qualquer esperança, né? Porque de fato a gente não sabia, né? De repente o vírus estava matando pessoas que, né? Muito distantes, mas a gente começa a ver pessoas próximas, né? Adoecendo, né? No próprio período também peguei Covid, né? E tal. Então fica muito mais, né? Visceral a coisa da dor, né? Mas é necessário ter um esperançar, né? Um construir coletivo de ter uma perspectiva, né? Do que vai acontecer, porque isso tudo vai passar, né? Sim, aquele esperançar cria muitas ideias, muitas reflexões na minha cabeça, porque a pandemia pegou todo mundo, mas não de forma igual, né? Há muitas injustiças, e você fala disso também no livro, e eu lembrei dos agradecimentos que você escreveu no final do livro, e você escreve, nós queremos deixar de sobreviver para poder viver, né? Especialmente a nossa juventude preta. É uma frase também muito densa, porque fala de muitas injustiças daquele momento atual que estamos vivendo e, sobretudo, lendo uma frase como essa, ou também o livro inteiro, como alemão, como europeu, cria uma reação muito interessante, porque também há muitas injustiças no Brasil, né, na sociedade brasileira, mas também no mundo inteiro. E isso também você comenta um pouco no livro, eu acho,
agora perdi a página, mas tem essa cena do cinema, né, que uma pessoa gostaria de ver um filme, assistir um filme, e eles não deixam ele entrar, e depois vem uma família anglofalante, né, que falam inglês, e eles recebam ou sim, deixam entrar aquela família. Sim, para mim, como europeu, lendo uma cena como essa, não sei, uma acusação indireta que eu acho justa, importante, né? E cria também sensações e emoções fortes. Eu vou mostrar também aquela página, encontrei aqui embaixo, né? E não é só a situação, na verdade, que eles podem entrar, também é a roupa, né, e a forma física das pessoas. Eu acho muito interessante aqui o diálogo entre, não sei, a realidade, como vivemos o mundo, como vivemos uma fase pandêmica, e os privilégios que alguns têm, outros não têm. Então, eu acho uma leitura também muito importante para europeus, né? Porque é uma perspectiva que não temos muitas vezes. Então, é importante também mudar de perspectiva e perceber também que tem outras realidades e que mostram essas injustiças. Sim. Essa página especial é bem marcante para mim, né? Porque é um dos plots, né, que eu quis trazer, inclusive, né, para a narrativa, que é justamente que é isso, né? Eu fiquei muito, quando eu falo, enfim, eu falei algumas vezes, né? Volto a reforçar aqui, mas agora de uma outra maneira, do porquê que eu me expressei dessa maneira, né? Do porquê que o quadrinho foi construído desse jeito, foi justamente porque o racismo não é leve, né? Porque isso, pontualmente, não é uma coisa pontual. Então, por que eu estou dizendo isso, essa página especial, né? Para chegar até esse momento aí, né, existem concomitantes duas narrativas rolando ali, né? Mas que se mostram que somente que são duas narrativas, né? Quando tem essa página aí para poder dar o plot, né? Porque inicialmente quando eu quis, né, trazer, inclusive, né, esse personagem ali correndo de bicicleta e tudo, e o policial o branco, no caso, atrás dele, então já é uma situação que é muito comum no Brasil, né? Que é cotidiana, que é diária, né? Apesar de quando a gente tem casos, né, como de George Floyd nos Estados Unidos, João Pedro no Brasil, tantos outros, né? É uma coisa que ela acontece, né, de uma maneira, inclusive, espetacularizada, que é o que eu trago, inclusive, até na página anterior, né, onde eu faço esse paralelo aí com a mídia. Eu não sei se na página anterior, deixa eu olhar aqui, eu também usei tanto tempo que eu não leio quadrinho que eu até me perdi um pouco, mas com a espetacularização da mídia, né? Não, é essa página mesmo, inclusive, né? O policial dando entrevista, né? Né? Aí tem o sujeito, né? Apresentador de TV, né? Que acho que pelo menos quem é brasileiro, mineiro, não precisa nem citar nomes, porque é um formato, né, de espetacularizar a violência policial, né? Especialmente para pessoas negras, e acontece de uma maneira assim muito deliberada, né? Quando você né, liga, né, meio-dia, na hora do almoço, é sangue, né? Então, e é uma imagem, inclusive, que é vendida muito forte do Brasil, né? É claro que existe violência, né? Isso é uma coisa que
está estruturada, né, também na nossa história, né, quando a gente, enfim, né, a gente tem um processo de colonização onde não existe, né, enfim, uma libertação de fato, né, de pessoas negras, né, enfim, com todo o processo de favelização e tal, né, e dessas formação de guetos, né, das periferias afastadas dos centros da cidade. Então, quando eu trago essa coisa, né, que é uma parada de fato que pega também, né, para a gente, que é uma coisa que um quadrinista mineiro, né, que inclusive estudou na mesma universidade, né, que eu estudo, que é a UFMG, o Enfio, né, que inclusive, né, é muito conhecido fora também. Ele escreveu enquanto ele esteve nos Estados Unidos, né, enquanto ele estava fazendo, né, o tratamento dele esqueci a doença que ele tinha, mas é uma doença, né, que baixava a imunidade, né, do corpo e tal. Então, ele escreveu o Diário de Cucaracha, né, Diário de uma Barata, aliás, se eu não me engano, esse é o título mesmo. E aí, né, quando eu comprei, eu não sabia o contexto do porquê barata. E aí eu falei, caramba, quando eu li, isso é uma coisa que nós falamos muito, né, que é o complexo de barata, de achar, né, que, enfim, né, acho que não tem outra expressão, lamber bota do imperialismo norte-americano, por exemplo, é uma coisa positiva, né? Então, o complexo de cucaracha, né, quando ele relata no livro, ele fala uma parada que é muito interessante, né, que ele chega no hospital, né, para poder receber o atendimento e mesmo, né, sendo um cara branco, classe média e tal, o tratamento que ele recebeu lá fora foi diferenciado nos Estados Unidos, né? Que foi, né, a enfermeira começou a dançar e gritando cucaracha, e ele pensou que fosse alguma coisa, deve ser porque eu sou latino-americano, alguma coisa nesse sentido, né? Deve estar pensando que eu sou mexicano, só que o contrário, não era. Era justamente essa visão de cima para baixo, né? Cucaracha, barata. Eu piso, eu faço o que eu quiser. E isso é não resquício, né? Porque, enfim, está muito engessado ainda na nossa sociedade, né? Posso falar, né, de Brasil, porque é onde eu vivo, que é justamente essa parada, né, de nos vermos inferiores, né? Eu gosto muito de quando eu pego, né, a experiência de outros artistas, né, igual eu citei o FBC, por exemplo, quando ele fala que, tipo, quando chega a galera na gringa, né, ele esteve, inclusive, na Alemanha, né, onde ele gravou o EP dele com o Vor, né, o outro rolê. E aí, trocando ideia, até vendo entrevista, aí eu comecei a perceber uma coisa, velho, como que a gente tem uma riqueza cultural tão grande, mas que a gente acaba, né, por esse sentido colonial, por outros, né, por outras coisas que são ainda estruturais, né, na nossa formação, né, social, formação política, econômica, que é de vermos o que vem de fora ser muito melhor do que o que vem de dentro, né, o que nós temos aqui dentro, né? O funk, por exemplo, né, que tem aí essa parada da marginalização, da criminalização, o próprio picho, né, que eu trago no trampo também. Então, tem essa coisa de marginalização, né? Aí, novamente, eu volto. São pessoas que têm CEP, que têm corpo, né, e que têm gênero também e tal, né? Então, essa violência ela torna-se muito mais explícita nesses lugares. E aí foi a ideia de trazer essa, né, de trazer, né, alguém falando inglês. Inicialmente era porque o quadrinho, a proposta era ser bilíngue mesmo, né? Era de trazer justamente para poder dialogar também com pessoas fora, né, do Brasil. Então, a coisa de não trazer uma narrativa textual grande, né, ter poucos diálogos é também por conta disso, para facilitar a compreensão e, né, no caso, questionar esse lugar que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, somos condicionados, né? Somos levados a nos vermos como sujeitos inferiores, o que é
uma coisa completamente introjetada pelo colonialismo, né? E que, né, continua trazendo isso na forma de discursos, né, no modo de convivência, né? E, então, eu quis trazer um pouquinho aí, né? Não aprofundo isso, mas eu quis provocar, né? Essa reflexão, né? Espero que eu tenha conseguido, né? Enfim, mas é um pouco Comigo, disso. sim. Com certeza, sem dúvida. Puxa, eu tenho um monte de perguntas e páginas que eu gostaria de comentar ou discutir, mas agora também tem a Lea aqui. Eu gostaria de abrir um pouco, também dar a possibilidade de fazer perguntas, se quiser. Obrigada, mas não, continua, mostra as páginas, é que eu pulei dentro muito mais tarde, então, seguindo, mas tudo bem, realmente, eu de momento não tenho uma pergunta, eu mesma pode seguir, estou interessada em tudo. Ok, e a Eve, não sei se você também tem perguntas, comentários, tem perguntas ou comentários? Se não conseguimos com a discussão. Mas também gostaríamos de falar também sobre o evento de amanhã, né? Então, talvez seja importante não ficar por tantíssimo tempo com Legacy, mas na verdade merece. É um livro muito, muito legal, muito bom. Eu gostaria de mostrar, talvez, duas páginas só para dar uma imagem, as coisas que comentamos até agora. Essa página aqui eu acho interessante porque é o que eu falei, né, que a mistura entre realidade e filme aqui, porque parece um cinema, né, uma situação de cinema para mim, ou de teatro, algo assim, e tem uma referência direta ao movimento Black Lives Matter. Então, já falamos muito sobre isso, só para deixar uma imagem com a discussão de antes. E uma coisa que eu achei também legal foi um momento de humor, um humor muito áspero, mas aqui onde temos aquela cena de teatro e assim, o Khan que diz seu microfone está desligado. Para mim foi um momento de humor porque, né, é muito áspero, como eu disse, mas é uma referência àqueles encontros virtuais, né, do momento atual, que estamos falando através de Zoom, de outros aplicativos, e sempre acontece aquela situação que o microfone de alguém está desligado. Então, era um momento um pouco humorístico dentro daquele mundo sinistro sim, cruel também, né? Não sei, foi a intenção de você ou aconteceu por acaso? Ou então, é muito interessante você falar isso, porque acho que era esse o objetivo que eu queria trazer com Legacy, né? De dar espaço para que as pessoas elas pudessem, né, apesar de ter colocado, né, questões que são muito viscerais, concretas, né, igual, né, tem falado até agora, de ter uma relação, né, também de criar algum tipo de relação com a obra que está ali colocada, né? Não seja só ali, né, personagem falando, falando, falando e o leitor, a leitora só absorvendo aquilo, né? A intenção é que pudesse ter esses momentos de interpretação, por exemplo. Não foi nessa intenção, mas é completamente cabível, né? Essa interpretação, né, do mundo virtual, porque é isso também, né? O quadrinho ele está situado num tempo, né? O espaço ele está ali, né, um pouco flutuante, mas o tempo ele está colocado de uma maneira muito explícita, que é justamente o tempo da pandemia, né? Então, a intenção, né, por exemplo, dessa página aí era trazer em evidência aí essa figura ditatorial, né, brincar, zoar ele, né, como diz os maranhenses, mangar da cara dele, rir, né, então o humor ácido foi justamente para trazer essa figura ditatorial que acho que não precisa, né, de muitas dicas, né, para falar de quem eu estou aí fazendo de fato referência, né,
E então foi nessa intencionalidade, mas também deixando aberto para poder relacionar com outras coisas, né? Eu achei muito legal de ter trazido, porque no momento da produção, assim, a gente está imerso, a gente não percebe, né, a gama de possibilidades, de interpretações, né, que podem trazer. Sim. Sim, há muitas outras referências, né, entrelaçamentos. Eu acho que poderíamos falar muitos ainda sobre o livro. A última pergunta, talvez, eu achei interessante no prefácio, que a Andrea Roseno e o Makota Kinangelo, não é? Eles falam de catarse. Eu pensei sobre aquela palavra, catarse, para quem é possível mesmo ainda de falar, naquele mundo atual, de falar de catarse e como vamos conseguir uma catarse, uma purificação de espírito, né? É aquilo que significa uma purificação de espírito. Eu acho muito complicado achar um estado de catarse ou uma purgação também. Eu achei interessante que eles colocaram a sua obra num contexto de catarse, que a minha impressão de leitura foi mais nem sei explicar, mas menos optimista, talvez. Não sei. Não é uma pergunta, mas sim, essa palavra de catarse ficou na minha mente. Eu refleti muito sobre isso. E catarse também para quem, né? Para naquela injustiça global, naquele mundo pós o neocolonial, também de uma perspectiva europeia, e é ainda mais complicado falar de catarse, eu acho. Beijo, inclusive, para o André Roseno, que provavelmente vai ver depois, né, na gravação. Nossa, a André Roseno foi uma figura assim, muito importante, porque ela não recebeu, por exemplo, o material em primeira mão, né, no sentido assim, igual Paulinha, Luiz Paulo, a galera toda que eu citei, né? Ela foi a primeira pessoa a receber o material pronto, né? Então, quando ela escreve o prefácio, o material já tinha passado por um outro processo anterior. E eu acho muito interessante ela colocar, né, quando ela coloca no prefácio visão catarse. É isso, eu acho que eu não tenho dimensão ainda, né, de onde que o meu trabalho pode chegar, né, porque é isso, né, existem processos que é o próprio reconhecimento enquanto artista, isso eu neguei durante muitos anos, né, apesar de fazer quadrinho, né, começar a produzir quadrinho desde 2014, somente 7, 8 anos depois que eu vou publicar meu primeiro título, né, isso de uma maneira independente. Então, assim, eu já vinha fazendo as coisas, mas esse lugar do reconhecimento, né, do quanto artista negro, enquanto artista LGBT, né, que isso se expressa também no meu trabalho, né, é uma catarse assim, para mim também, né, porque é como, não sei, né, se nas palavras dela essa foi a intenção, mas pelo menos assim para mim, né, o prefácio eu acho que foi a coisa que eu mais li, na verdade. O restante do quadrinho que eu não li, né? Mas essa coisa, né, do abraço aí, inclusive de merda, que foi, né, um salve para ele, que foi quem fez a diagramação, né, que é artista também, que eu admiro bastante. Eu pelo menos eu entendo um pouco nesse lugar, né, porque, né, os personagens são juventudes, né, apesar de ter umas figuras mais velhas, mas essas figuras mais velhas são justamente as figuras de respeito. Então, quando eu falo assim, as figuras de respeito isso está relacionado com algo que a gente fala muito, que a gente debate muito, que é a ancestralidade, né? Porque nós negros e negras nós tivemos isso, né? Nós fomos saqueados, né? Nós fomos roubados,
né, de várias maneiras, né? E o nosso passado é uma das coisas, né, que isso foi sendo salvo, né? Foi permitido ter uma, como poderia dizer, enfim, de continuar vivo, de sobreviver com o tempo, justamente porque a oralidade, ela, né, sempre esteve presente. Então, né, quando acho que essa visão catarse seria um pouco no sentido de algo que era somente oral, né, era somente registrado oralmente. Então, a gente não teve a oportunidade de escrever os nossos próprios livros, né? A história que é contada, ela é uma história que ela é contada hegemonicamente, né? Apesar de existir esse movimento, né, de contra-hegemônico, que sempre existiu, inclusive, eu estar nesse lugar enquanto artista, né, um produtor de cultura, produtor de arte, junto com outras pessoas, inclusive a própria Andrea Roseno, que também canta, né, para mim é uma catarse, né, que justamente vai um pouco de encontro com aquilo que você tinha dito, do queremos viver, não queremos viver e parar de sobreviver. E é justamente isso, a gente está há séculos sobrevivendo, né, condicionados a uma situação de marginalidade, e então a gente quer justamente romper com essa barreira, né? Claro que é uma barreira que não dá só para o Brasil, por exemplo, né, quebrar sozinho, né? É uma barreira que tem que ser, né, quebrada mundialmente, porque numa situação de racismo, por exemplo, a gente passa aqui no Brasil, a gente passa fora também, né? De uma maneira diferenciada, porque é outra formação cultural, por exemplo, mas a gente não está inerte, né? Não dá para a gente vestir, nos fantasiarmos a nossa pele. A nossa pele está aqui explícita, né? Seja ela mais com mais melanina, com menos melanina, não importa. Dentro do Brasil, a gente vai experienciar isso em menores ou maiores níveis. Então, uma perspectiva de lugar onde a gente possa conversar com outras figuras, eu sinto que é um pouco a movimentação de referência, né? Como eu falei, eu não admitia, né, a Beyoncé também como referência no meu trabalho, mas para mim o que ela faz, né, mesmo que ela seja uma artista do mainstream, é uma coisa muito genial, talvez, não sei se eu colocaria dessa maneira, mas muito importante, que é, né, o lugar não somente da violência, né, que nós passamos, porque é isso, a gente não tem uma história somente de violência, inclusive por conta da movimentação de violência colonial que nós passamos, surge o samba, surge a capoeira, surge o rap, né? Então, a gente se apropria disso de uma maneira que a gente, ao mesmo tempo, começa a denunciar, mas também a gente começa a ter um movimento de, porra, meu cabelo não é duro, não. Ah, então se meu cabelo é duro, então a Sarara crioulo, né? Sandra de Sá, que fala, né, que sobre esse orgulho da pele preta, esse orgulho do cabelo crespo, né? Então a gente vai se apropriando de coisas tal qual o norte-americano faz, por exemplo, com a palavra, por exemplo, niggas, né? Que é uma coisa completamente pejorativa, mas que se apropria isso justamente para trazer um orgulho, né? O Black Power. Então, ter esse lugar, né, de deslocamento, né, dessa figura social, política, que está no lugar de completo desprezo, e ver uma perspectiva de sair desse lugar e, de uma maneira coletiva, e servir de referencial para outros e outras que estão vindo, né, inclusive essa geração que vivenciou a década de 90, como esses anos 2000, igual a minha geração vivenciou, né, de gerações anteriores. Então, marcar dessa forma, acho que é uma catarse, sabe? Entendi. Muito obrigado. Eu gosto bastante daquela ideia. Também uma purificação da alma do ódio, né? E também do auto-ódio que as pessoas têm, aquela apropriação e o orgulho para criar algo potente, algo positivo, né? Eu acho.
Muito legal aquela ideia. E, na verdade, é uma bela ponte para a segunda parte da conversa, porque você falou também da trajetória como artista, né, de como foi complicado ter aquele orgulho de si mesmo como artista negro, etc. E agora você participa naquele evento grande que vai começar amanhã. E talvez nos últimos minutos você poderia falar um pouco sobre esse evento e a importância também de um evento daquele tamanho para você, para outros artistas, o que é e quando vai acontecer, de qual forma você vai participar e, sim, qual a importância. Então, eu estava até, toda hora eu fico baixando aqui os olhos justamente para, porque eu estou conversando e postando coisas, né, que é isso, né, o movimento, o fluxo, ele continua. Minha produtora Camila está até ligando, Camila, não posso te atender, estou numa live, mas é muito louco a CCXP, porque é um evento que ela é muito importante, a participação, né? A CCXP, existe a versão majoritária, vamos dizer assim, que é a Comic Con Experience, que é de San Diego, nos Estados Unidos, né? Que já tem essa tradição de trazer cultura pop, filme, cinema, quadrinhos. E no Brasil, até linkando um pouco com essa coisa de mercado, né? Que eu acho que é interessante pontuar, que é justamente o fato dessas Comic Cons, né? Não somente Comic Con Experience, que acontece em São Paulo, né? Que é onde estava até assistindo uma live aí do Guzmán, né? Que enfim, ele trabalha junto com o Maurício de Souza, né? Que é uma das grandes referências nossas enquanto brasileiro, né? O primeiro quadrinho que eu li foi Turma da Mônica, né? Acredito que na infância de todo mundo tenha sido isso, apesar de ter uma falda também, do Quino, né? Se relacionando aí com essa autoria latino-americana. Mas a CCXP é esse lugar assim, desse encontro muito massa, né? Porque são outros é o Brasil inteiro, né? Não tem como. Então, infelizmente, né, ainda estamos na edição virtual, apesar da presencial estar prevista acontecer já, né, no final de 2022, né? Mas desde o ano passado, que foi a primeira vez que eu participei, está acontecendo nesse formato virtual. E assim, além de ser vitrine para nós artistas, né, que muitas vezes não conseguimos acessar em vários espaços, vários lugares mesmo, né? Justamente porque é isso, né? Quadrinho é uma coisa muito massa, mas não é uma leitura ampla, né? Acaba criando o seu nicho, né? De quem gosta mais, né? Dentro daquela coisa do colecionismo e tudo mais. Porém, o que pega é justamente esse encontro com outros artistas, né? Que a gente não conhece, que está, né, de norte ao sul do país, ou de norte ao sul de Minas, inclusive, também. Muita gente que produz muita coisa, né? Então, vai ser amanhã, né, no caso, e no domingo, né? Até estava conversando, vai ser até esse final de semana bem agitado, porque, simultaneamente, eu também estarei participando do Festival de Arte Negra, que é super importante para a cidade de Belo Horizonte, e ele vai ser um formato híbrido, né? Especialmente a Feira do Funk que eu participarei, foi selecionado, vai ser presencial, mas o restante da programação, muitas coisas vão acontecer de modo virtual. Então, estar no lugar da CCXP é uma realização muito grande, porque os artistas Valley, né, que é chamado, né, os artistas que estão ali, né, que se autopublicam ou não, mas que estão ali com a sua mesa, vendendo seu trampo, seu trabalho, é a principal atração, né? Porque quando você vai chegar, né, tanto na CCXP, ou você vai chegar numa Perifacon, né, que é outro que rola, que já tem uma outra pegada, né, inclusive, ou o próprio FIC aqui, né, em Belo Horizonte, que é o Festival
Internacional de Quadrinhos, esse lugar, né, de encontro, das trocas, de trocar quadrinho. Então, assim, o CCXP, né, ela está tentando trazer essa experiência, claro que não é a mesma coisa do que o presencial, né, mas é uma experiência muito massa, né? Então, vai ser amanhã, inclusive, que vai ser depois de 6 meses que eu lanço oficialmente para público Legacy, né? Eu falo assim, nem considero como lançamento, porque eu não tive, por exemplo, esse espaço, bate-papo, de falar sobre Legacy, sobre o processo. Então, considero que, de fato, agora o lançamento oficial, onde eu falo sobre o processo e da produção em si, eu considero um verdadeiro lançamento, né? Então, aqui eu até falei que a galera, gente, o pit stop, a gente vai primeiro para a Alemanha, depois amanhã a gente volta para o Brasil, e também se tem só ao mundo, né? Porque a programação todo mundo pode participar, vai ser por meio da plataforma Twitch TV, né? Então, qualquer pessoa pode entrar, se inscrever gratuitamente, né? Então, acompanhar não somente eu, né? Como vão ter vários artistas, né? Do Brasil inteiro, como eu falei, também apresentando suas produções. Tem a programação da própria CCXP, que também é pioneira em trazer novidades, né? Junto com o Omelete, né? Que é a principal referência da cultura pop aqui, né? Em termos de notícias, e evento também, e tal. Barulho, inclusive, aqui, porque começou a chover aqui. Estamos em época de chuva. Mas é isso, é um lugar, é uma plataforma muito importante, sabe? Que é um espaço que nós temos para dialogar com o público, ter esse contato direto, né? É claro que a internet ela ajuda, mas ela tem os seus limites também, né? E apesar de ser presença virtual a edição esse ano novamente, quando existe uma plataforma que funciona esses artistas, né? Tanto para ter contato com editoras, por exemplo, também, esses encontros, né? É super importante, né? E é essencial para a sobrevivência do próprio mercado, né? Porque a gente, né, com o próprio fluxo da pandemia, né, com a crise mundial que a gente está vivendo, né, econômica, ambiental, enfim, a gente tem aí o aumento, né, do preço do papel, do custo, né? A gente acabou de sofrer um aumento, aí em janeiro aconteceu outro aumento, né? Então isso acaba inviabilizando publicações. Porém, quando a gente tem espaços como esse, a gente ainda tem, né, como ter um meio de sobreviver, tanto o mercado como nós artistas que produzimos. Eu estava justamente pensando sobre isso, como muda também o trabalho de vocês, artistas, né, por causa da internet, que oferece oportunidades novas de conexão, né, de conhecer outras pessoas, de bater um papo, mas mesmo assim, não sei se dificulta, mas muda a percepção inteira, né, o jeito de olhar, de perceber o mundo, de tocar, não tocamos mais dessa forma de antes, né, uma quantidade de antes. Eu acho muito interessante aquele também que uma feira do livro antigamente foi uma coisa para tocar, né, para tocar os livros, dar uma olhada, folhear, e agora é tudo virtual, toda uma outra forma de perceber o artista e a obra dele ou dela. É interessante, não é? Que muda muito atualmente. E, sim, naquele contexto, eu gostaria de recomendar também a Gibiteca Digital da Popcorn, porque dá para baixar muitos livros gratuitamente. Eu gostaria de perguntar, talvez como última pergunta, como é para você deixar o livro de graça? Porque você tem que ter um ganha-pão também, né? E agora, com essa decisão de deixar o livro de graça, não faz parte do seu ganha-pão. Como é que você faz, ou como surgiu essa ideia de liberar o acesso ao livro? Então,
foi muito louco, né, esse processo de lançamento, né? Lançamento de Legacy, entre aspas, eu falo lançamento entre aspas porque eu tive uma coisa assim que foi junto com o lançamento, né? Quando eu torno público que eu estava, né, a edição física impressa, que foi um mini documentário, né, que eu publiquei no Instagram, enfim, depois posso disponibilizar no YouTube e tudo mais. Mas eu penso o seguinte, né, que ao mesmo tempo que existe a parada da sobrevivência do artista, que é completamente legítima, e é importante muito reforçar isso, porque, né, artista, arte é trabalho, né, a gente está ali produzindo coisas, né, que aparentemente parece, Lacruz, São João Moreira, enfim, qualquer artista publica webcomic de graça, né? Isso é muito para poder alimentar a promoção do nosso trampo, mas a gente até tem por trás um trabalho, né? Que seja de pesquisa, seja de formação, né? Seja ela acadêmica ou não, e também investimento que ele é financeiro, né? Então, acho que o primeiro ponto importante de se compreender é isso, né? Que é um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu penso muito da questão da acessibilidade, né? Acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Muito, né? De justamente, né? Enfim, né? Porque é isso. Legacy é uma quantidade limitada de exemplares físicos. Então, eu não quero que ele seja... Claro que a experiência de uma edição física ela é muito diferente de uma edição virtual, né? Porque você tem contato com papel, né? Então, você tem uma experiência que é com o livro enquanto um objeto, né? Então, você tem ali uma coisa que, por mais que seja a reprodução de algo, é uma outra experiência, né? Você tem a coisa que eu brinco muito de sentir o cheiro do papel, né? Do pegar, que é uma coisa que não é de hoje, né? Mas eu acho que muito mais importante do que ter a edição física é ter o acesso, né? Então, teve essa parada, né, junto com a PocCon, inclusive, aí, que é uma grande, como dizer assim, das POCs, dos LGBTs, então, né, das LGBTs, aliás. Então, é uma coisa muito importante ter esse acesso, sabe, disseminado da leitura, principalmente quando a gente vive essa crise aí, né, muito forte de ter, né, esse boicote mesmo, né, de aumentar papel, essa coisa, essa relação comercial, né, eu acredito muito que funciona isso também como boicote, acaba afetando principalmente nós artistas, principalmente quando você tem uma crise, inclusive, de estatais, como os Correios, né, então a gente vive esses tempos muito nebulosos, então precisa a gente se reinventar de alguma maneira, né, para poder tornar acessível o nosso trabalho, né, pelo menos eu penso dessa forma. Né? É claro que eu falo, gente, comprem a edição física, que é muito melhor, mas o acesso está liberado também, né? E digo não somente para baixar, né, o Legacy, como também para baixar outros trampos, né, que tem de amigos, amigas, outros que eu não conheço, estou conhecendo com a Gibiteca da PocCon, que é isso, eu acho que mais importante do que a materialidade, isso é uma coisa que discute-se muito na conservação e restauração, né? A materialidade ela está presente, mas as coisas elas acabam alguns dias, isso não dura para sempre, né? O papel não dura para sempre, mas conhecimento ninguém tira da gente, né? Então eu acredito que o acesso ao conhecimento seja muito maior, muito mais valioso do que a materialidade. A materialidade ela tem um porquê de existir, que é de poder ser disseminado, né? Então, acho que é isso. E também, eu não acredito que eu não vou ficar rico com quadrinhos, né? Pelo menos não conheço, inclusive, nenhum milionário que tenha ficado milionário com quadrinhos, né? Mas acho que o papel cumpre muito mais também de existir, né? E existir. Eu acho que estamos nós, né, que vem aí agora dessa geração, também teve acesso à internet, mas que vem da década de 90, né, onde a internet começa a engatinhar. Por isso que eu faço questão de trazer
o trabalho manual no meu trampo, né? Acho que eu faço digital também, porém, o manual, para mim, ele é muito mais rico, pelos processos até da coisa que as pessoas elas fazem muito, não somente comigo, né, no meu trabalho, que é a coisa, nossa, eu posso pegar, né? É uma outra, né, outro tipo de relação que é criado, né? Mas o pegar ele porque ele vai trazer depois, né, penso eu, outros afetos, né? A coisa, né? O papel não vai durar para sempre, mas quando o trampo ele toma uma proporção grande, né, consegue, né, chegar na Alemanha, por exemplo, chegar, né, nos países que também, né, tem uma galera que me acompanha, é tão importante quanto ter o material físico, né? Então, ou talvez até mais. Então, é por esse motivo que aí eu acabei tomando essa decisão, né? Até alguns meses depois que eu já tinha começado a vender, né, a edição física, eu optei por, né, disponibilizar. É uma ótima mensagem para encerrar essa noite de bate-papo, né? Para ter essa experiência material e para apoiar o artista tem que comprar o livro e apoiar, e vocês podem seguir também a obra do Lacruz no Instagram. Eu vou compartilhar a tela mais uma vez, é lacruz.ilustrador no Instagram, né? Vocês podem seguir o canal dele e também vocês podem participar do evento de amanhã, que é a CCXP, e eu agradeço muito, muito, muito mesmo a sua disponibilidade para, sim, ter falado com a gente hoje à noite. E, não sei, tem alguma última pergunta ou você gostaria de comentar alguma coisa que esquecemos? Seria agora ou nunca? Não. Vai ter outras oportunidades, com certeza. Eu acho que não vai ser a última conversa da gente, né? Claro. Não, acho que eu falei até demais, né? Muita coisa, né? Igual eu falei. Né? Falar sobre o processo criativo, isso desperta várias possibilidades, né? Em outro momento, a conversa pode ser completamente diferente, inclusive, né? Então, acho que, primeiramente, agradecer aí, né, novamente pela oportunidade, né? Essa troca, acho que é muito rica para mim, né? Espero aí, depois que tudo passar, a gente tem a oportunidade, né, de ter essa troca virtualmente, né? Porque a gente já chega um momento que a vida virtual não é tão virtuosa, então a gente já está querendo, né, ver pessoas de fato, ao vivo, a cores. Espero, né, ter essa oportunidade, tanto, né, quem sabe aí um dia vocês aqui no Brasil, Belo Horizonte especificamente, que é a minha cidade, na Quebrada Pedreira Prado Lopes, ou eu também indo, né, para a Alemanha, que eu acho que tenho muita curiosidade da produção de quadrinhos também que tem aí, né? Eu tenho uma referência muito maior, por exemplo, no cinema, né, que acaba referenciando também no meu trabalho, mas acho que é isso, agradecer, falar que amanhã, né, eu estou soltando aí aos pouquinhos, mas porque é isso, né, às vezes 2 mãos para fazer várias coisas não são limitadas, mas estou lançando ainda, inclusive, aí, né, pelo meu perfil também, né, no caso, no Instagram, a programação, né, vão ser no total, nessa live que termina agora, inclusive, ela, né, entra como parte aí desse pit stop, pré-CCXP, o Esquenta. Amanhã vai ser o lançamento de Legacy, né, real, oficial, e também do que apareceu até no meu perfil, da Comigo Ninguém Pode, né, que aí vai dando sequência e, né, a ideia, inclusive, que ao longo do ano vão surgindo outras sequências para criar esse grande universo. A ideia é que seja uma publicação, né, quem sabe, de 500 páginas, a gente vai aí com sede mesmo, entusiasmado e querendo fazer acontecer. E agradecer também a galera que sempre me apoia, né, que sempre me faz ver como artista, inclusive. Acho que isso é importante. Cada dia que eu levanto,
mas que olhar para esse filme e ver como artista é muito importante, né? Camila, minha produtora, Paulinha, Luiz Paulo, FBC, enfim, né? Poderia ficar horas falando e citando os nomes, né? Mas, desculpa aí se eu esqueci de alguém. Essa galera que tem relação, inclusive, com outros artistas, né? Ter esse contato, a legitimação, né? Do meu trampo, com meio de outros artistas, acho que é muito precioso para mim também. E acho que é isso, né? Se inscrevam, é de graça, não custa nada. CCXP vai acontecer até domingo. Porém, as vendas das produções, não só minha, como de outros artistas, ficarão disponibilizadas por um mês, ou seja, até janeiro de 2022. Né? As nossas lojinhas estarão abertas nessa plataforma da CCXP, porém, as lives elas vão acontecer amanhã. Amanhã, pela manhã, às 10h30, é o lançamento, né, não só desses quadrinhos, como de outras produções também. À tarde, se eu não me engano, às 16h30, vai acontecer um bate-papo com outro artista, que também é de Quebrada, né, e é de São Paulo, que é o Cauã Bertoldo. Então, a gente vai ter, né, uma espécie de boteco, né, onde a gente vai ter várias conversas, enfim. E no domingo, onde vai acontecer que a gente chamou aqui de Black Fraud, né? Que seria aí a Black Friday, que seria, né, no caso, o leilão de várias obras minhas, né? De 10, né, na moeda local, né? De R$10 a 99, e onde, né, que é justamente nessa pegada também de ter a galera ter acesso ao meu trampo, né? Trampo que, né, não são desses valores, mas para poder dar uma girada também no trabalho, que tão importante quanto produzir é ter as pessoas terem acesso às produções, porque senão não faz sentido, né, existir. E é isso, e o FAN, que é o Festival de Arte Negra, fica aí o convite, né, para quem está em Belo Horizonte. São números limitados de ingressos por conta da pandemia, lembrando que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos e tudo mais. E aí, no período da tarde, um período da tarde, tanto no amanhã, no sábado, como no domingo, vocês vão ter a oportunidade de comprarem tanto a edição física de Legacy, né, os quadrinhos viáveis, que é o que eu lancei no ano passado. E acho que é isso. Obrigado. Obrigado a você. Eu desejo uma ótima experiência de festival amanhã e no domingo. E muitíssimo obrigado mais uma vez pela disponibilidade, aquela conversa tão rica, enriquecedora e maravilhosa. Muito obrigado.